quando nós olhamos para a Eucaristia, nela nós temos uma graça, um milagre que ocorre a cada missa, que é o milagre da transubstanciação. Transubstanciação. Então, às vezes, aí eu gostaria de levantar aqui essa reflexão. Os milagres eucarísticos, eles são extraordinários, eles são bons, eles nos ajudam, mas eu não posso me esquecer do milagre que acontece toda missa, que é o milagre da transubstanciação. O milagre eucarístico, que é extraordinário, Deus só permite que ele ocorra para ressaltar o milagre que acontece em cada missa. Em cada missa, desde a igreja mais pobre, desde a capelinha rural mais remota, até a Basílica de São Pedro, onde celebra o Papa. Em cada um desses altares, é o mesmo Jesus Cristo que desce do céu à terra para estar conosco, porque é promessa dele. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará conosco. Então, o milagre eucarístico, ele serve para quê? Para nos apontar, para nos mostrar que ele é extraordinário, mas ele quer ressaltar um milagre que é ordinário, que ocorre todos os dias sobre todos os altares, que é o milagre da transubstanciação. Eu não vejo. Por isso que eu digo que é um milagre ordinário. Todo milagre é extraordinário. Mas quando eu uso a palavra ordinário, eu digo, Deus ele quis se fazer tão comum, tão próximo de nós, que assim como Jesus, quando ele veio na sua primeira vinda, e a sua vinda, ela foi humilde, escondida. Ainda hoje, Jesus vem de maneira escondida. Jesus está escondido no pão. Jesus está escondido no vinho. Na missa, antes da consagração, eu olho para as espécies e eu vejo o quê? Eu vejo o pão, eu vejo o vinho. Tem gosto de pão, tem cheiro de pão. E aí então o padre consagra. A partir do momento que o padre estendeu as mãos, fez a epíclese, a invocação do Espírito Santo, e repetiu as palavras da instituição da Eucaristia, desejando fazer aquilo que Jesus fez. Basta que o padre faça isso, porque ele é ministro ordenado, ele tem o sacramento da ordem. Então, naquele momento, Cristo reza no padre, e se opera o milagre da transubstanciação. Já não é mais pão, já não é mais vinho. É corpo e é sangue de Cristo. E ocorre um milagre. Por que um milagre? Porque já não é pão, já não é vinho, mas continua tendo a aparência de pão. Tem cheiro de pão, tem gosto de pão, parece pão. E a mesma coisa com vinho, tem gosto de vinho, cheiro de vinho, parece vinho, mas não é pão, não é vinho. E por que eu digo que é um milagre? Porque a substância, a essência da matéria foi mudada. Isso é um milagre. Na natureza, quando nós mudamos a essência, a substância de uma coisa, essa coisa é destruída. Então, se eu quero fazer carvão, eu tenho a madeira, eu queimo a madeira, eu faço o carvão. Eu mudei a substância. Eu mudei a aparência. Aquilo que era madeira seca virou o carvão. Eu mudei. Na Eucaristia, o pão e o vinho conservam as características da matéria. Mas já não é mais aquela matéria. Já não é mais pão, já não é mais vinho. É um milagre. Ou seja, Deus alterou a substância daquela matéria. Já não é mais a mesma coisa, mas a aparência continua igual. O gosto continua igual. O cheiro continua igual.
Então, a substância é trocada. Antes da consagração, eu tenho a substância, né, farinha, água, uva fermentada. Depois da consagração, eu tenho a substância divina, humana, corpórea. Na Eucaristia, a Igreja nos ensina que está presente o corpo, porque é físico. O pão é físico, o vinho é físico. Então eu tenho ali o corpo, eu tenho ali o sangue. Não existe corpo sem sangue e sangue sem corpo. O corpo, o sangue, a alma. O que é a alma? A alma é a parte mais essencial, né, de nós seres humanos. A alma compreende a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa vontade. Ali está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor. A substância trigo, a substância uva, já não aparecem mais. É só uma aparência. O que tem ali é a substância divina. E ao comungar, eu me uno já aqui na terra a Deus. Comungar nada mais é do que adiantar o céu. A comunhão é o céu na terra. Como o nome diz, a comunhão. Nós comungamos, nós nos tornamos um. Esse é o objetivo da nossa vida. Viver uma eternidade unido a Deus. Unido a Deus. Você, eu, nós nascemos para isso. Nós só seremos felizes se nós buscarmos isso. Então, quando Deus permite, na história da igreja, um milagre eucarístico, o que Deus quer fazer? Aumentar a fé. Mostrar para as pessoas, olha, de fato, o que meu filho disse não é brincadeira, não é símbolo. Jesus não disse, isso talvez seja meu corpo, pode ser o meu corpo, representa o meu corpo. Não, Jesus é Deus. E Jesus disse, isto é, Deus não se engana e não pode enganar a ninguém. Se Ele diz que é, então é. E nós cremos, e nós não temos o direito de duvidar. Duvidar da Eucaristia, da presença real de Jesus na Eucaristia, é duvidar da palavra de Cristo, é duvidar de Cristo mesmo. É achar que Cristo está mentindo. Ele diz que é, mas não é. E isso nós não fazemos, nós não temos direito, nós não podemos. É palavra de Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus, Ele nos deu tudo de si. E quando não tinha mais nada para dar, Ele se deu. Ele nos deu o que Ele sabia do Pai. Ele nos contou quem era o Pai. Ele nos ensinou tudo que era necessário para a nossa salvação. E por fim, Ele deu tudo de si. E deu-se a si. Na Eucaristia, Jesus se deixa tocar, manipular pelos homens. E vejam vocês, meus caros, Jesus, assim como há 2000 anos atrás, Ele se deixou prender, Ele se deixou amarrar, como nós temos a imagem aqui do lado, né? Jesus se deixou amarrar, prender, bater, cuspir. Ainda hoje, Jesus está na mão dos homens. Quantas profanações ocorrem, quantas profanações da Eucaristia, quantos casos a gente vê de gente que pega hóstias consagradas para usar em rituais, para usar em profanações. Jesus deixa ainda. Por enquanto, Jesus está na mão dos homens. Nós estamos ainda no tempo da misericórdia. Mas vai chegar o tempo da justiça. Quando nós morremos, começa o tempo da justiça para todos nós. Esse tempo da justiça, ele chega para todo mundo.
E um dia ele vai chegar para a humanidade toda no juízo final. E aí nosso Senhor não estará mais nas mãos dos homens, mas os homens estarão todos nas mãos dele. Então, por enquanto, Jesus tolera ainda. Mas a Sagrada Escritura diz, através da boca do profeta Oséias, Deus diz, o Espírito Santo diz, de Deus não se zomba. Nenhuma profanação direta sobre a Eucaristia, ou os ataques, através daqueles que não creem, daqueles que não entendem e não querem entender, daqueles que têm o coração duro à doutrina da verdade. Vai chegar um tempo em que tudo estará às claras.